com esse homem. Qual? A Bíblia diz em Lucas capítulo 5 que ele vai para uma pescaria. Ele pesca a noite inteira e nada ele pega, nada ele apanha. Simão pela manhã está lavando as redes, sinal de frustração, de decepção. Não pegou nada, mesmo sendo um pescador experiente, mesmo conhecendo aquele mar, ele não apanhou nada. Mas Jesus vai aparecer no cenário enquanto o barco de Simão Pedro está vazio. Jesus pede o barco para ser o seu púlpito, para ser o lugar onde ele vai lançar a palavra, onde ele vai pregar para as pessoas que estarão na praia. Talvez você não entenda momentos de decepção, de frustração sobre a sua vida, mas nesses momentos é que Jesus quer entrar no nosso barco para proclamar a palavra através da nossa vida. O mal do ser humano, Valéria, é pensar que ele tem que pregar quando ele tiver 100%. Quando eu tiver 100%, eu vou pregar. Quando eu tiver 100%, eu vou falar de Jesus. Tu vai morrer e não vai fazer nada, porque nós nunca vamos estar completos. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, completará até a vinda de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Então nunca vamos ser completos. Há momentos na nossa vida que nós precisamos de um abraço e nós temos que abraçar. Nós precisamos de uma palavra e nós temos que lançar a palavra na vida de outra pessoa. Muitas das vezes nós estamos tristes, mas tem alguém mais triste do que nós. Tem momentos que estamos pensando em desistir, em parar. É aí que Jesus entra no barco, começa a proclamar a sua palavra e vidas são ganhas, almas são libertas para a glória do nome de Jesus. O que me chama a atenção? Jesus entra no barco e diz, depois que ele prega a palavra, volta para a praia, Rayara. Ele diz, vão um pouquinho mais distante, lancem novamente a rede do lado direito. O mesmo lado que Simão a noite toda não pegou nada, lança novamente. Ele diz, Senhor, conforme a tua palavra eu vou lançar. E ele lança a sua rede. Sabe o que me chama a atenção? É que quando ele puxa, Bruno, vem muitos peixes ao ponto, da rede se romper e o barco quase afundar. Simão vê naquele milagre, porque aquilo não era natural, irmão. Ele já tinha pescado, nunca aconteceu aquilo. Aquilo era algo sobrenatural naquele momento na vida de Simão. E ele está entendendo, vendo e compreendendo. Aquele que está diante de mim é o Messias, o ungido de Deus, o separado, aquele que os profetas falaram a respeito dele. Ele diz, Senhor, te aparta de mim, sai de perto de mim, Senhor. Vai-te embora, porque eu sou um homem pecador. Olha só, quando nós nos deparamos com a presença de Deus, a glória de Jesus, nós de fato reconhecemos quem somos, Mateus. Porque tem muita gente santa por aí, aleluia, por causa de uma roupa, de uma veste. Mas aqueles que são como Simão reconhecem que mesmo estando na presença ou não, nós somos falhos e pecadores. Senhor, aparta-me de mim, porque quanto mais perto, mais nós vemos a nossa limitação. E aí começa o chamado de Simão Pedro. Simão Pedro começa a caminhar com Jesus 3 anos e meio, opera milagres, cura enfermos, purifica leprosos, liberta pessoas possessas de demônios. Mas no final do trajeto desses 3 anos e meio, a Bíblia diz que Jesus vai perecer em uma cruz e vai morrer. O que é que Simão Pedro faz, irmão? Vai embora. Primeiro ele trai, nega Jesus de conhecê-lo com medo de morrer. Vai embora! Volta às velhas práticas, volta a pescar. Jesus disse quando chamou ele, tu nunca mais vai pescar peixe, tu vai pescar homens, porque tu é um evangelista, um homem de Deus que vai anunciar a palavra do Senhor. O que Simão Pedro faz, Mateus? Logo, volta a pescar. E pior, quando você tem um chamado, quando você tem um espírito de liderança, não é só você que se afasta, você leva uma multidão juntamente com você. As pessoas da tua casa, da tua família, quem era para você ganhar, quem era para você pregar, muitas das vezes vão estar na mesma condição que você. Porque os discípulos olharam para Pedro, porque ele era um líder nato, disseram, Pedro, tu vai voltar de velha prática, tu vai pescar e nós vamos contigo. Quantas pessoas hoje estão aqui? Talvez você está afastada, talvez você não quer tomar uma posição em sua vida. E o que acontece?
Infelizmente tem pessoas que necessitam e precisam de você, do evangelho, para sair através da tua boca, e não estão escutando porque você voltou para as velhas práticas. Ainda nem cheguei onde eu quero, estou ganhando tempo. Se eu for dizer para alguém testemunhar, falar, ninguém quer. Então ouça a palavra, amém? Quando Simão está nesse contexto que nós lemos agora, a Bíblia vai dizer que Jesus já ressuscitou, já apareceu algumas vezes, mas Simão ainda não viu que Jesus ressuscitou. Ele está pescando a noite toda na mesma condição da primeira vez, lembra? E não pega nada. Mas só que nesse momento, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece na praia, fala com eles, e alguém vai dizer para Pedro: olha só, quando a gente está longe, a gente está distante, a gente não consegue reconhecer quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que alguém, o discípulo que Jesus amava, chamado João, vai dizer: Pedro, quem está falando conosco é o Mestre. Simão Pedro não reconheceu Jesus, mas João reconheceu. E ele agora vai se aprumar, vai se preparar para se lançar dentro d'água para ir ao encontro do Mestre. Mas o Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, lança a tua rede novamente. A mesma situação que aconteceu quando Jesus o encontrou. Talvez Jesus estava dizendo para ele: Pedro, lembra de quando eu te encontrei lá na praia? Quando eu te encontrei frustrado, quando eu te encontrei, aleluia, à beira de desistir, à beira de uma depressão, à beira de uma ansiedade, pensando em acabar com tudo, aleluia, tirar até a tua própria vida por causa das dificuldades. Eu te encontrei em uma pescaria frustrada, porque eu quero te ensinar, aleluia, que tudo que você vai fazer, se eu não estiver no centro, não dá certo, não flui, não funciona, não acontece. Jesus chega e manda ele lançar a rede novamente. Conforme a palavra, príncipe, Pedro lança a rede e agora ele vai pescar, Mateus. 153 grandes peixes. Por quê? Os rabínicos vão dizer que esses 153, Deus ele é perfeito, ele é tremendo, sim ou não? Deus não escreve nada na sua palavra, irmão, lá, está lá por portar. Tem um significado, tem algo. O que é? 153 grandes peixes é a quantidade de espécimes que eles conheciam. Deus estava dizendo: não vai ficar nenhuma espécie de fora. Todos os peixes que existem, que vocês conhecem, essas 53 espécies, tu vai pescar em uma única pescaria. E o interessante é que da primeira pesca, os peixes romperam a rede. Na segunda pesca, a Bíblia diz que os peixes não romperam a rede. Por quê, pastor? Porque você tem que entender e ver com Jesus que o processo que nós passamos na nossa vida nos traz maturidade, espiritualidade, crescimento, amadurecimento. Por quê? Porque na primeira pesca, Cris, a rede está rasgando, mas na segunda, a rede está firme para suportar aquilo que Jesus tem para entregar para nós. A dona Adriana e o Caio estão dando glória com aleluia, eita Jesus, inspira até o pregador. E agora o que eles vão pegar? É capaz, era para afundar, era para a rede rasgar, são grandes peixes, mas a rede está suportando. Por que eles falam 153 grandes peixes? Porque também fala de algo profético, da grande comissão. Quer dizer que quando Pedro, os discípulos, fossem lançar a rede, Mateus, não ficaria nenhuma nação de fora. Pelo amor de Deus, é algo profético por fim dos tempos, aleluia. A primeira pesca é a pesca, veio milhares, Mateus. A pesca que Pedro fez o quê? 3.000 almas, 5.000 almas. Mas essa segunda fala de nós, algo profético, que nenhuma nação ficará de fora daquilo que Deus tem para fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Deus, ele não precisa de nós, é fato. Mas se Deus quisesse, ele enviava um anjo para pregar, ele descia na terra, mas ele quer usar eu e você para proclamar a sua palavra. O que está acontecendo comigo e contigo? Que estamos parados, não estamos fazendo aquilo que Deus nos designou. As nações nos esperam, aleluia. Muitos povos, muitas nações, muitas línguas que nunca ouviram falar, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Enquanto nós estamos nos matando para querer estar em cima do altar com o microfone, tem índios pelos interiores que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Jesus estava dizendo para Pedro, através desse ato profético, descendo 53 grandes peixes, que nos últimos dias proclamou Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda. Tem exceção? Se é toda, é toda. Aleluia, pode ser índio, branco, amarelo, aleluia, negro, asiático, vietnamita, sei lá como é o nome, meu Deus do céu. Todos serão alcançados pelo Evangelho, porque Deus, antes da sua vida, antes de arrebatar a igreja, Ele derramará, aleluia, do seu espírito sobre toda a humanidade. Até quem não acredita vai acreditar. Até, aleluia, quem é crente sobreteriano, quem não fala em língua, quem não está no carro, aleluia, fica só olhando pro cara de maracujá seco, será tomado pela presença de Deus. Quem acredita, glorifica e exalta Jesus com palmas bem alegre. Para você ficar em pé, e para você semear nesta obra, fique de pé. Deus quer nos dizer que no começo a nossa estrutura, aquilo que nós temos vai ser fraco, não vai muitas das vezes suportar aquilo que Deus tem. Deus quer derramar muitas vezes, irmão, mas será que a nossa rede está preparada para acolher? Seja ela emocional, sentimental, conjugal, financeira, familiar? Estava conversando, não me lembro agora, porque eu sou muito esquecido, alguém comentando sobre algo de finanças. Eu disse, sabe por que tem muita gente que não recebe nada? Porque logo se esquece de Deus. Quando está na luta, está na prova, quando está desempregado, meu amigo, o cara é ninja, vive no monte, ora, busca Deus, soa, pede tanto trabalho, quando o trabalho vem, acaba a espiritualidade, acaba a vida do ser humano. Outros, no dia de culto, ele prefere ir lá para Ponta Negra, ele vai para outro lugar. Aí eu te digo, pergunto, não estou dizendo que é pecado, de vez em quando acontece, pode ser. Como tem gente que pega, manda mensagem, pastor, hoje eu não vou conseguir ir para o culto, tenho que fazer algo, tenho que trabalhar, estou precisando desse valor. Deus te abençoe, vai. Mas agora os que são abençoados esquecem daquele que é abençoador. Deus está dizendo, na primeira pesca, Pedro, a tua rede está furando, está rasgando, não está suportando o que eu tenho para te entregar. Mas na segunda, Deus vai enviar na medida certa para você suportar e não se afastar. Não, aleluia, ficar distante por aquilo que Ele tem para nos entregar. Quem crê? Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Quero que você adore ao Senhor e semeie.